Olá, amigos, tudo bem? Bem, estamos de volta aqui para darmos então continuidade à nossa leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos, nos encontramos no primeiro capítulo do livro, ok? Bem no início. E na segunda parte. Por que segunda parte? Porque quando o capítulo é muito longo, eu divido por partes, ok? Que nossa leitura e estudo aqui se fazem por 30 minutos aproximadamente, ok? E quero informar vocês também que se trata de uma leitura e estudo porque eu dou minhas opiniões e nem sempre eu concordo com as informações que estão aqui, ok? Bem, enfim, obrigado a vocês que estão chegando pela primeira vez por aqui. E vamos dar então início, né, à nossa leitura e estudo. Estamos no número 4, ok? Vamos lá. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador, moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado sua vinda. Sua autoridade decorria da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar um pouquinho melhor. Aí melhorou, né? Então ele veio dizer que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus, ou seja, na espiritualidade. Ensinar o caminho para que lá conduz, ok? Os meios de se reconciliar com Deus e os prevenir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo e, sobre muitos pontos, limitou-se a depositar o germe de verdades que ele próprio declara não poderem ser ainda compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos, para compreender o sentido oculto de certas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-lhes a chave. E essas ideias não poderiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. A ciência deveria contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento das ideias. Seria preciso, pois, dar à ciência o tempo de progredir. Quer dizer, que a própria ciência ia dar, comprovar tudo aquilo, né, que Jesus havia dito. Mas até hoje está muito longe disso, né? Então agora vai falar sobre o Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos, até então atirados, por essa razão, ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse permaneceram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave, com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Então ele está explicando aqui, né,
O Espiritismo explica as coisas que Jesus falou na época que as pessoas não compreendiam. Vamos lá. Só que até hoje muita gente não compreende, né? Parece que na época até hoje. Vamos lá. Ele continua. A lei do Antigo Testamento, quer dizer, antes de Jesus, está personificada em quem? Em Moisés. Por causa da lei de Moisés, como eu já falei antes, foi que Jesus morreu e foi assassinado por aqueles que só acreditavam em Moisés e achavam que Jesus era charlatão. Bem, os caras que eram os doutores da lei, na época, os escribas, sabiam da autoridade de Jesus, mas não queriam perder o poder que eles tinham sobre o povo, né? Porque era ganância. Eles tiravam o dinheiro do povo, abusavam. Como existe hoje, né? Os, os, os pastores, os padres, enfim, esses charlatões, até hoje existe. Então, temporariamente, até hoje estão vencendo essa batalha. Então, vou repetir. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento está personificada no Cristo. A do Novo Testamento está personificada no Cristo em algumas partes do mundo, tá, gente? Porque nem todo mundo acredita em Cristo. Ok? Vamos lá. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em nenhum indivíduo. Vocês entenderam isso? Não foi ninguém que criou a religião espírita. Ele explica. Por quê? Porque ele é o produto de ensinamento dado, não por um homem, mas pelos espíritos, que são as vozes do céu, sobre todos os pontos da terra, e por uma multidão inumerável de intermediários. É, de alguma sorte, um ser coletivo, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens o tributo das suas luzes para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. A sorte que nos espera, né, quando saímos daqui. Então, gente, concluindo isso aqui, é que para quem não conhece a doutrina espírita, principalmente que está aqui no nosso canal e quer ter um conhecimento, foi baseado nisso. Os espíritos, o que são espíritos? São espíritos, são as almas, seja o nome que queiram dar, de pessoas que já viveram aqui e desencarnaram e contaram o que estava acontecendo com eles lá na vida espiritual. Contaram o que aconteceu com eles na vida espiritual. Deram essa informação, certo? Através de provas, deram seus nomes. São provas, não é uma questão de ficção. Vocês estão entendendo? Então assim nasceu essa doutrina espírita. Não foi o homem, Kardec era cético e não acreditava em espírito, jamais. Vocês estão entendendo? Então foram os espíritos que vieram contar para a gente, eu era um professor e fazia isso, isso, isso. E aqui cheguei aqui, passei por isso, isso, isso. Meu nome é fulano de tal. Aí foram investigar realmente que aquele professor existiu e realmente fazia isso ou aquilo quando estava vivo. Deu para vocês entenderem? Por isso que o espiritismo não é uma criação do homem, ok? Busquem saber como é que nasceu a doutrina espírita que vocês entenderão melhor. Eu já falei em vídeos anteriores aqui, Kardec entrou na doutrina espírita, ele era cético, ele achou que existia charlatanismo. Ele, como cientista na época, ele ia provar, segundo ele, falou para os caras que convidaram ele para participar de uma reunião, ele falou, vou provar que isso é tudo charlatanismo, é truque. Só que ele tentou provar e não conseguiu provar nada e ficou espantado com o que ele viu. E ele foi comprovando cada vez mais que não existia truque e que era alguma força. E depois descobriu que eram espíritos que faziam aquelas coisas todas. Ok? Vamos lá, ele continua falando. Da mesma forma que o Cristo disse, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, o Espírito diz igualmente, eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Ele não ensina nada de contrário ao que Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros, para todo o mundo,
o que não foi dito senão sob a forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. É, pois, obra do Cristo que o preside. Quer dizer, Cristo é que toma conta dessa obra, ok? Como igualmente anunciou a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus sobre a terra. Certo? Então, é exatamente isso, minha gente. É assim que nós vemos realmente o Espiritismo. Trazendo informações e fatos verdadeiros. Vamos lá. Aliança da ciência e da religião. Questão número 8, então. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas umas e outras, tendo o mesmo princípio que é Deus, não pode se contradizer. Se elas são a negação uma da outra, uma necessariamente é errada e a outra acerta, porque Deus não pode querer destruir sua própria obra. A incompatibilidade que se acreditava haver entre essas duas ordens de ideias prende-se a um defeito de observação e a muito de exclusivismo de uma parte e da outra. Daí um conflito de onde nasceram a incredulidade e a intolerância. Quer dizer, uma não admite que a outra, né, seja certa, embora saiba que a outra está certa, mas não quer admitir, ok? Aí nascem as pessoas que são incrédulas, né? E tem aqueles que são intolerantes. Vamos lá. Os tempos são chegados em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu lançado propositadamente sobre algumas partes desse ensinamento deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve inteirar-se do elemento espiritual, e em que a religião, cessando de menosprezar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, apoiando-se uma sobre a outra e andando juntas, se prestarão mútuo apoio. Então, a religião, não recebendo mais o desmentido da ciência, adquirirá uma força inabalável, porque estará de acordo com a razão e não se lhe poderá opor à irresistível lógica dos fatos. Bem, gente, daqui a ciência já provou muitas coisas que a Bíblia antiga, né? Até mesmo Moisés, não sei se ele falou sobre isso, né? Mas, por exemplo, que Deus construiu o mundo, né, em 7 dias. Quer dizer, em 6 dias, na verdade. No sétimo ele foi descansar. Em 6 dias ele criou o planeta Terra. E no sétimo foi descansar. A ciência já conseguiu constatar que as fases que o nosso planeta Terra passou data de milhões e milhões de anos de uma fase para outra. Isso é estudo científico, ok? Então existem várias camadas de terra que apresentam modificações que levaram milhões de anos para se modificar de uma fase para outra. Então a ciência já provou que essas fases determinam milhares de anos, não 6 dias, ok? Então a ciência, mas a religião não quer admitir, porque ela quer se afirmar que ela está certa. Foi 7 dias, porque se a religião, na cabeça desses caras, que eu acho que são cabeça de minhoca, eles acham que se Deus criar o mundo, levou milhares de anos para criar o mundo, ele não é tão grande quanto se ele fosse criador do mundo em 6 dias. Se ele criasse em 6 dias, seria muito maior, né? Muito mais poderoso daquele que levou milhares de séculos e milhares para construir o planeta Terra. Como se Deus estava se preocupando em o julgamento do homem. O homem sempre tem que ter uma ideia,
pressuposta do seu ponto de vista, não do outro, mas do seu próprio ponto de vista. Como se Deus fosse se preocupar com isso, né? Dar alguma importância para o que o homem pensa, nesse sentido. Ok? Então a própria ciência já demonstrou. Atualmente a ciência também já conseguiu comprovar que quando o ser humano morre, né? Então botaram os seres humanos que estavam em vida terminal em observação e comprovaram que quando o cérebro cessa suas atividades mentais, né? Quando ele para de funcionar, que se diz morte cerebral, o peso do corpo da pessoa, perde substancialmente um peso, diminui de peso, no momento que o cérebro para de funcionar. Então, os cientistas já descobriram que existe alguma coisa além da matéria. Os cientistas não definiram que é uma alma, que é uma inteligência, que a energia seja assim ou seja assado. Porém, sim, já foi comprovado cientificamente que o corpo perde um certo peso. Isso é a própria ciência. Porque a ciência ela não tem nada a ver com religião. Ela só tenta fazer descobertas e entender as coisas. Não é verdade? Desenvolver, né, a inteligência. Então vamos lá. Isso daí a ciência já conseguiu comprovar. É um fato. Tá? Outra coisa que a ciência, os cientistas já estão agora muito preocupados, não digo preocupados, mas muito dedicados em tentar descobrir por que as pessoas que entraram naquela fase de experiência, né, quase morte, que chamam quando as pessoas entram em coma, que o cérebro da pessoa está praticamente, eles conseguiram medir a atividade cerebral dessas pessoas, ok? Praticamente essas pessoas entraram em coma, o cérebro estava praticamente parado, não é verdade? Então eles conseguiram ver que a atividade cerebral estava parada. E que essas pessoas que, quando têm essa experiência, né, quase morte, elas vêm, voltam ao corpo e contam tudo o que estava vendo, o que estava acontecendo naquela sala, naquele ambiente médico, naquela UTI, o que os médicos conversavam, observou tudo aquilo e quando despertou, saiu do coma, relata tudo o que havia passado e que ela viveu. Então, antigamente, as pessoas ainda achavam que o espírito, a alma, sei lá o quê, tinha alguma conexão energética com o ambiente de alguma forma. Então ele explicava assim, esses acontecimentos. Porém, eles conseguiram provar que o cérebro não tinha qualquer atividade, capacidade de conexão com qualquer coisa. Então, já observaram, muitos cientistas já sabem disso, que realmente foi o espírito que estava em quase morte, se afastou do corpo bastante. Quase morte é quase desencarnado, amigo. E foi, às vezes passei pelo corredor do hospital, houve conversas e vem relata que ele viu o que aconteceu. Como é que poderia isso acontecer se não houvesse um espírito, uma inteligência fora do corpo? Uma coisa a mais além do corpo? Pois é. Então, isso daí a ciência já sabe disso. Muitos médicos que eram céticos, porque a medicina, infelizmente, a ciência, eu não sei porquê, mas a maioria não acredita em Deus. Mas por que não acredita em Deus? Porque que tipo de Deus a religião pintou? Por que muitas pessoas são incrédulas, não acreditam em Deus? Claro, porque as religiões pintaram um Deus que não existe. Um Deus que está sentado numa cadeira, criou tudo isso aí, está coçando o saco, não tem o que fazer da vida, já cumpriu com a sua obrigação, né? E agora está só selecionando. Você vai para cá, você vai para lá e você vai para o inferno. Né? Você vai para cá, você vai para lá e você vai para o inferno. Deus está fazendo isso. Não tem mais o que fazer da vida dele, não. Então, as pessoas, peraí, isso é religião? Deus é assim, ó, velho sentado, um velho de barba. Então as pessoas já não aguentam mais isso. Então prefere o quê? Não acreditar em Deus. Porque muitas religiões não conseguem explicar as diferenças
sociais que existem no planeta, os problemas físicos, mentais, que você nasce assim ou assado. Assim, as religiões não explicam isso. O Espiritismo explica tudo os motivos. Mas quantas pessoas são espíritas, não é verdade? Pois bem. E quantos espíritas de fato acreditam nisso? Não é verdade? Pois é. Então ele continua aqui. A ciência e a religião não puderam se entender até hoje. Isso daqui foi escrito em 1860, tá, gente? Não vamos esquecer isso. Porque cada uma, examinando as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Seria preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Lei tão imutáveis como as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Essas relações, uma vez constatadas pela experiência, uma luz nova se fez. Eu acho que ainda não se fez não, né? Está começando a se fazer. Até hoje não se fez. A fé se dirigiu à razão. A razão não encontrou nada de ilógico na fé. E o materialismo foi vencido. Ainda não. Será que esse espírito está no tempo errado? Pois é. Mas nisso, como em todas as coisas, há pessoas que permanecem para trás até que sejam arrastadas pelo movimento geral, que as esmagará, se quiserem resistir-lhes, em lugar de eles se abandonarem. É toda uma revolução moral que se opera neste momento e trabalha os espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela se aproxima do seu cumprimento e vai marcar uma era nova na humanidade. Até hoje nada. Em 1860, esse espírito falou isso. Ele está com o tempo dele errado. E ele continua. As consequências dessa revolução são fáceis de prever e devem trazer nas relações sociais inevitáveis modificações, às quais não está no poder de ninguém se opor, porque estão no desígnio de Deus e resultam da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Bem, nós vamos parar por aqui, que outro trecho é muito longo, vai dar mais. Eu quero completar cada ideia. E o próximo, que os espíritos vão falar agora, é um trecho meio grande, meio longo. Então vamos parar por aqui, gente. Então nós estamos vendo que até hoje, isso aqui em 1860, os espíritos acharam, né? Ah, estou trazendo isso, a ciência vai se juntar. Né, a ciência e a religião. Não juntou nada, até hoje não está unificada isso. Uma tem seu ponto de vista, a outra tem outro ponto de vista. Mas sim, hoje, muitos cientistas, que na época de Kardec eram pouquíssimos, mas hoje muitos cientistas, muitos médicos, né, já não são materialistas do jeito que era a quantidade, certo? Diminuiu bastante, porque estão entendendo melhor a glândula pineal que fica no centro da cabeça, sabe das funções, estão estudando isso com muita assiduidade, muita dedicação, é a palavra correta, né, para compreender melhor tudo isso aí, ok? E o Espiritismo veio mostrar que não existe milagre, não existe milagre. E todas as curas, sejam elas físicas ou espirituais, são através das forças da natureza, ok? As energias, o ectoplasma e tudo mais. Hoje em dia, ectoplasma, quando o Espiritismo falou de ectoplasma em 1860, ninguém sabia o que era isso e duvidava do que viria a ser isso que o Espiritismo já falava naquela época. Hoje os cientistas já sabem muito bem o que é ectoplasma, né? Pois é. Não é novidade para cientista nenhuma falar sobre ectoplasma. Então, a ciência, querendo ou não, ela está começando a observar, peraí,
falar sobre ectoplasma, não foi? E é essa substância que é o ectoplasma. Nós encontramos o ectoplasma que o Espiritismo já falava. Então, minha gente, não tem jeito. A verdade, ela aparece e é confirmada com toda certeza, mais cedo ou mais tarde. Bem, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que tenham gostado da nossa leitura e estudo. E espero encontrá-lo novamente na próxima postagem que fizermos. Estamos na segunda parte do primeiro capítulo. A próxima será a terceira parte do primeiro capítulo. Não esqueça de se inscrever e dar o like, ok? Muito obrigado, até a próxima. Tchau.